Abrão, sobre as implicações aí dessa ação, como fica a história, essa novela daqui para frente. Doutor André, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia, Rubem. Eu que agradeço aqui o retorno à Sagres e estamos sempre à disposição. Boa semana a você, a toda a equipe e todos os ouvintes. Um cliente do Bom, senhor que lhe pergunte nessa segunda, doutor André, e aí, eu pago ou não pago o IPTU? O que é que o senhor diz, doutor? Bom, em razão do desconto, a gente tem recomendado o pagamento, né? Embora essa ação vá ser julgada pelo TJ e tem grandes chances de ser procedente e reduzir aí o limitador. Então, quem pagar vai poder lá na frente pedir aí a restituição ou a compensação desse crédito que vai ficar nos próximos IPTUs. Então, a sugestão é que paguem, né, até porque nós não podemos ficar à mercê aí de uma decisão judicial que pode não acontecer nessa, assim como a expectativa de uma solução política e, enfim, nós não temos nenhuma segurança jurídica que eu possa garantir ao meu cliente que não pague o IPTU. A expectativa era que tivesse saído alguma decisão antes desse vencimento, porém, como não saiu, a gente tem orientado aí realmente nesse sentido de pagamento com desconto. Bom, e a avaliação que o senhor faz sobre a ação, né? O que o Ministério Público propôs é diferente do que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tinha pedido inicialmente na ação? O que, se eu não me engano, o PT pede a suspensão de tudo o que está previsto no novo Código Tributário aprovado no ano passado. O Ministério Público, me parece, pelo que eu entendi, mantém o que foi aprovado no ano passado, a forma de cálculo, implantação do CUB, enfim, só que o aumento menor, o aumento não de 45%, mas só de 10%. O que é que você pode entender sobre essa ação e o que pode sair do julgamento na quarta-feira? Bom, tecnicamente a gente tem que fazer algumas análises. A legislação tributária, o princípio basilar dela é o da não surpresa. Então, existem aí anterioridade nonagesimal, anterioridade anual, são alguns requisitos que devem ser cumpridos na legislação tributária. Então, a ação do PT, ela é um pouco mais ampla do que o parecer do Ministério Público. Inclusive, coincide com o parecer que eu emiti para o movimento SOS Goiânia, que faz parte aí, é um movimento feito por vários presidentes de bairros, instituições de classe, eles fizeram um requerimento administrativo. E qual que é a estratégia técnica? Se a gente, e aí segue a mesma linha do Ministério Público, se a gente excluir apenas o limitador de 45% e colocar o limitador de 10%, que é semelhante ao índice da inflação acumulada, aí, que deu 10,70 e poucos, nós teríamos um valor efetivo a ser pago do valor do ano passado mais 10%. Então, estaria dentro da razoabilidade, levando em conta o efeito prático. Mas, na realidade, o IPTU vai ser cobrado em valor exorbitante, aí de, às vezes, até 65% a mais, mas ele ia ser limitado em 10% do ano passado, mais 10%. Então, na prática, ia se pagar menos. Se a gente for entrar em CUB, for entrar em alíquota, isso não pode ser aplicado para esse ano. Então, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal e anual, não pode instituir ou criar impostos novos e nem medidas novas que influenciem aí na base de cálculo, na alíquota, no valor venal. Então, nós não podemos mexer nesses outros itens, porque se mexer neles, vai valer somente para o ano que vem. Nós teríamos que mexer na trava, que essa trava ela não está nem instituindo, nem criando, nem aumentando o imposto. Então, ela sim poderia ser alterada para que tivesse vigência de imediato, para que nesse ano a gente já pudesse aplicar esses benefícios. Caso contrário, se mexer em outros itens aí do IPTU, ele vai valer só para o ano que vem. Então, é um detalhe técnico que precisa ser observado
O Ministério Público fez esse pedido, né, de forma muito eficiente. Ele fez esse pedido, que inclusive não contempla no pedido inicial da ADI lá do PT. Eles pedem só a revogação do artigo, mas não falam para manter um limitador, porque se revogar 100%, aí, inclusive, esse limitador de 45 mais 10 da inflação, ele acaba indo por terra e aí vai ser cobrado até 65%, 70% a mais. E a gente observa que é um limitador extremamente desleal e abusivo, uma vez que você está aumentando mais que a metade do IPTU. Mesmo esse limitador de 45 mais 10 da inflação, como a inflação chegou em 10, está aumentando 55% na prática. Então, ele se torna também um valor extremamente alto, né, e infringindo aí vários princípios do direito tributário, do não confisco, da capacidade contributiva, da não surpresa, enfim. Você recebeu o seu IPTU com mais de 55% de aumento, aliás, com 55% de aumento, né, que é o teto, ele se torna, assim, algo ilegal. Bom, o advogado tributarista André Abrão conosco aqui no Sagres Sinal Aberto Manhã, explicando como fica, portanto, a vida aí do contribuinte em Goiânia a partir desta segunda-feira, porque é o dia de pagamento da parcela única com desconto. O advogado orienta que as pessoas paguem essa parcela e depois busquem, portanto, a renegociação, enfim, o recálculo desse tributo por conta exatamente desses argumentos. Doutor, posso ter ficado aqui meio disperso, mas uma questão que acho que é importante agora é algo que o senhor argumentou no começo dessa resposta anterior. Pelo que prevê a ação, e o senhor também acha isso, o novo Código Tributário, aprovado no ano passado, não poderia ter feito mudanças no IPTU para valer nesse ano, mesmo tendo cumprido a noventena? Essas mudanças só podem valer para o ano seguinte, 2023? O senhor entende bem a isso? Não. O do ano passado, para valer esse ano, está tudo ok. Ele respeitou os princípios da anterioridade. O que não poderia é alterar alguns índices, tipo o CUB, que é o custo unitário básico da construção civil, as alíquotas que foram majoradas, a gente não poderia alterá-las esse ano para valer esse ano ainda, elas só valeriam essas alterações para o ano que vem. Então, a sugestão de alteração para esse ano é reduzir o limitador, que hoje é 45 mais inflação, ele reduziria para 10. Então, mudando isso, a lei poderia ter eficácia imediata a partir da sua publicação e valeria para esse ano ainda. Então, o ponto chave aí é essa situação de respeitar a anterioridade. Ficou claro? E esse princípio, enfim, esse conceito utilizado aí pelo Ministério Público para sugerir um aumento de 10% e não de 45% mais a inflação. Isso é algo comum? O senhor avalia que há uma possibilidade de atendimento pelo TJ? Isso acontece? Há precedentes em que isso acontece? Uma decisão judicial definir, né, uma ação que é do Executivo? Bom, não está sendo uma interferência do Judiciário no Executivo. Isso poderia ter sido tomado aí de ofício pelo Executivo e encaminhado para a Câmara Municipal para que seja alterado, que seja votado, né, um projeto de lei para poder alterar esse limitador. Uma vez que não aconteceu, foi feito o encaminhamento para o Judiciário para que analise a constitucionalidade do artigo. Então, o Judiciário vai analisar se é constitucional ou não. Se ele entender pela inconstitucionalidade, ele vai suprimir aí esses 45%. Existe, sim, uma possibilidade de inconstitucionalidade em relação a esse índice, a esse limitador, melhor dizendo, dos 45% mais a inflação, justamente porque ele alcança aí num total de 55% aproximadamente. Então, ele se torna, sim, um valor, um acréscimo muito grande, né, em cima das áreas do ano passado, em cima dos valores apontados pelo ano passado, e aí pode sim acarretar numa inconstitucionalidade e ser retirado esse limitador pelo Tribunal de Justiça. O advogado tributarista André Abrão conosco aqui, Kleber Ferreira.
Pois é, Rubens, olha aqui, ó, meu talãozinho está aqui na mão. Vou ver se dá para mostrar para a câmera aí. Não sei se vai dar para ler, mas na segunda coluna aí está o valorzinho da minha parcela aí, ó, do meu IPTU. 7.000, eu estou andando com papel, né? Aí, R$ 7.275,42. Essa bagatela para pagar hoje, né? Deus me livre. Sai de 3.000 para 7. Esse aumento não dá 45%, dá mais de 100%. Aí a divulgação é de que no máximo 45%. Ainda tem isso também. Divulgar um índice abusivo e praticar outro mais abusivo ainda. Estou mostrando aqui na frente da câmera, quem quiser discute com a imagem. Doutor, não é muito curioso que o Ministério Público e a própria Justiça hajam a posteriori? O Ministério Público deixou para se posicionar na sexta-feira anterior, a segunda-feira de vencimento da parcela única. E o Tribunal de Justiça marca o julgamento para um dia após o vencimento da parcela única. Não é estranho isso, não? Com todo o tempo que teve de novembro, do mês de janeiro, do mês de dezembro, de janeiro, até agora, para se posicionar, esse tempo todo deixar para depois, um dia após o vencimento, para fazer o julgamento, isso não está estranho, não? Kleber, a ação foi protocolada no mês de dezembro, né, de 2021. Foi distribuída dia 14 de dezembro, só que o tribunal estava de recesso. Dia 6 de janeiro, e os prazos voltaram a fluir a partir do dia 20, isso tudo por previsão legal. E aí tem um trâmite dentro do tribunal, né? Ouviu primeiro a Câmara Municipal, a Câmara ela contestou os argumentos aí da ADIM do PT, ela não concordou com essa inconstitucionalidade, né? E aí ouviu o Ministério Público, e o Ministério Público emitiu o parecer aí que a gente teve acesso. Eu não diria que é um fato proposital, né? É uma coincidência infeliz, mas o fato é que tanto o Executivo quanto o Legislativo teve oportunidades de apreciar isso de uma forma mais célere, né? Uma vez que a gente sabia que ia chegar a data do vencimento. Então, não vou culpar um ou outro, mas todos eles tiveram essa oportunidade de acelerar esse processo. Um fato curioso que eu trago aqui para os ouvintes é que todos esses órgãos participaram da discussão no ano passado do Código Tributário. A OAB participou, o Ministério Público participou, foi aberto à população. E o ponto-chave aí que eu acredito que foi decisor aí para o problema acontecer é uma falta de um simulador em tempo real ali, enquanto as discussões aconteciam, porque sugeriram as alterações legislativas, mas não tinham noção de como isso ia ficar na prática. Então, no papel, foi uma discussão bacana, porém, quando aplicou os índices, quando aplicou a metodologia de cálculo e os índices ao atual cenário, chegou-se em valores exorbitantes. Então, essa trava de 45 mais inflação, ela é justamente uma trava prevendo um acréscimo exorbitante. Mas mesmo ela, 45 mais 10 dá 55, ela fere o princípio da capacidade contributiva. Você, quando recebe um IPTU, aí, um valor com 55% de aumento, ele é, sim, abusivo. Então, do meu ponto de vista, houve, sim, uma demora dos órgãos responsáveis e competentes para tomar alguma providência, mas a gente acredita aí que vai, sim, vir uma solução. Pode ser que seja nesse caminho do pedido do Ministério Público, né? Ele fez um parecer dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade do Partido dos Trabalhadores, que poderia ter sido feita por outros partidos, o próprio Ministério Público poderia ter feito, enfim.
vários órgãos, várias entidades poderiam ter feito isso anteriormente e não fizeram. Então, nós temos que realmente esperar esse julgamento aí da quarta-feira, se ele vai concretizar também na quarta, por ser um tema polêmico, pode ser que tenha pedido de vistas de algum outro desembargador. O processo vai ser julgado no pleno, então ele precisa ser formado maioria para, então, reconhecer a inconstitucionalidade desses dispositivos. Cabe recurso? Cabe recurso. Pois é. Então, o ideal mesmo é fazer aquilo que o senhor está falando, né? O meu, por exemplo, a parcela única desses 7 mil e poucos reais, ele vai cair aqui para a bagatela de R$ 5.306,41. Vou lá, pago a parcela única hoje, espero a justiça se posicionar e recuo depois? Exatamente. Saindo uma decisão favorável aos contribuintes, todos eles terão direito, né, de discutir administrativamente e, eventualmente, judicialmente, essa diferença paga, porque no caso do senhor aí, por exemplo, mesmo se era 3, passou para 5, mesmo assim dá mais de 10%. Então, essa diferença paga maior poderá ser objeto de requerimento de restituição ou compensação com os próximos IPTUs. O senhor teria um crédito aí com a Prefeitura de Goiânia. Passou para 7, acontece que tem o desconto da parcela única, né? Aí eu posso ter a opção de pagar de uma vez e ter esse desconto. Mais uma coisa, doutor, as ações a posteriori, caso a justiça venha a atender o interesse do contribuinte, elas individuais, elas terão um valor melhor do que coletiva? Por exemplo, se eu juntar aqui eu e mais 10 vizinhos e entrar com uma ação só, é melhor do que eu entrar sozinho? Não, é indiferente nesse caso. Até porque, se for entrar com ação coletiva, geralmente entra-se com o mesmo advogado, então vira ali num polo ativo, como se fosse uma parte só. Embora o direito seja para todos que ali figuram. Mas é indiferente em relação de valores e tudo, eu acho que isso não implica em nenhuma diferença significativa, não. Eu vou receber esse dinheiro de volta em espécie ou a prefeitura terá a oportunidade de jogar isso em desconto no talão do IPTU do ano que vem? Existem as duas possibilidades no direito tributário, tanto a restituição em espécie, quanto a compensação, que seria exatamente isso que o senhor disse. Jogar isso para frente e abater como desconto no próximo vencimento do IPTU. Então, assim, em síntese, doutor, pegar a parcelinha, colocar um pedaço de rapadura na boca para não ficar muito amarga, ir ao banco e pagar. Exatamente. Não tem muita solução. Nesse momento, não. Ok, Rubens. O doutor já esclareceu as minhas dúvidas principais. André, uma questão que o Kleber apresentou, que é a questão da demora, né? O PT apresentou a ação, a ADI, lá em dezembro do ano passado, e o Ministério Público se manifestou na semana passada, tendo o vencimento aí para esta segunda-feira. O senhor avalia, pensando nos trâmites e tudo, que demorou mesmo, que poderia ter sido mais rápido, porque da apresentação em dezembro, antes do início do ano, né? Até agora o julgamento e passando por esse prazo de hoje, o senhor avalia que os trâmites poderiam ter sido mais rápidos, ou do TJ, ou do Ministério Público, ou mesmo do PT que apresentou em dezembro, ou o senhor acha que está tudo dentro de uma normalidade processual? A parte técnica processual está dentro da normalidade. O Ministério Público mesmo fez o parecer em 2 dias. Então, ele foi bem eficiente. O problema o que eu disse ao Kleber, é que as instituições poderiam ter tomado providência antes, né, e agilizado esse andamento, porque, querendo ou não, existe uma morosidade na justiça que é natural, em razão do volume, enfim. E levado em consideração essa morosidade, a parte interessada ela tem que ser diligente. Então, é por isso que os advogados, a gente antigamente esfregava a barriga no balcão, era justamente para isso, para andamentar processo. Então, se você tem interesse num resultado útil, você tem que tomar providência o quanto antes, né? Poderia ter sido tomado providência lá atrás, quando foi instituído o CTM, por exemplo. Poderia ter sido tomado providência durante as discussões do CTM, ou então a partir de 1º de janeiro, que começaram a chegar os primeiros IPTUs, os órgãos competentes e
com legitimidade ativa, que eu acho que esse é o grande dificultador. Por exemplo, a imprensa fala, o cidadão fala, as instituições aí, presidentes de bairro falam, mas eles não têm legitimidade ativa para poder buscar isso no judiciário. Então, de forma coletiva, né? Pode buscar individual, mas não de forma coletiva. Então, fica aí um jogo político, uma discussão para lá e para cá, e acaba não resolvendo o problema do contribuinte, né? A própria Câmara Municipal, nesse caso, fez uma manifestação contrária à ADIM, e vários vereadores estão nesse projeto pela redução. Então, há uma contradição aí de casas, de instituições e de interesses políticos que não deixam a coisa acontecer de forma eficiente. Obrigado, André, pela disponibilidade aqui. Claro que a gente vai continuar acompanhando. Quarta-feira está marcado aí o julgamento no órgão especial do TJ. Um abraço aí, boa segunda-feira, boa semana e até uma próxima, André. Obrigado, Rubem. Obrigado, Kleber. Um grande abraço para vocês. Boa semana. André Abrão, que é advogado tributarista, conversando conosco aqui sobre o IPTU em Goiânia. Destaque a íntegra dessa entrevista você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br.